Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje, nossa aula de matemática vai ser um pouquinho diferente. A gente vai passar a atividade no caderno para vocês. Vocês vão revisar o conteúdo que a gente já deu até agora, tá certo? Do capítulo 4. Todas as questões que eu coloquei para vocês foram retiradas baseadas nas questões dos livros de vocês, que a gente já utilizou. Livro grosso, didático, tá certo? Então, prestem atenção, eu vou dar o exemplo de como fazer cada questão para vocês e vocês vão realizar essa tarefa no caderno de vocês, tá bom? Pode imprimir se você quiser e colar no caderno ou copia, tá certo? Então, nós vamos começar com a primeira questão. Lá na primeira questão, tá mostrando para vocês o consumo de água de uma fazenda nos períodos dos meses de março, abril, maio e junho. E aí tem os itens para vocês responderem sobre o consumo de água dessa fazenda, tá certo? De acordo com o que está mostrando para vocês na questão 1, você vai responder qual foi o mês em que foi gasta a maior quantidade de água. Você vai ver lá nos meses e vai dizer qual foi o mês que gastaram mais água na fazenda. Lá no item B, você tem a seguinte questão. Somando a quantidade que foi gasta em todos os meses, eles gastaram mais ou menos que 130 mil litros? Aí você vai fazer o quê? Uma soma de todos os meses do que foi gasto e vai ver a quantidade total, se for mais ou menos de 130 mil litros, tá certo? No item C, você vai fazer um gráfico com o que está pedindo lá dos valores. O que é que vocês vão fazer? Lá na questão, a tia colocou um exemplo de como você fazer o gráfico. Você vai colocar aqui os meses, ó, março, abril, maio e junho. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui a quantidade de água. Só que você vai colocar de 2 em 2, de 2.000 em 2.000. Como a gente tem uma quantidade mais acima, né? A gente começa lá no 36 mil, que é o menor valor. Você pode colocar bem aqui o 36 mil. 36 mil. E aí você pode ir de 2 em 2, ó. 38, 40... 42, 44 mil. Até o 46, se você quiser. Ou então você pode parar no último que foi aqui em cima, dos meses que a gente utilizou, o mais alto, tá certo? Aí você vai olhar lá em março. Qual foi o consumo de água em março? O consumo em março foi 34 mil. Então a gente pode colocar aqui abaixo 36, 34 mil. Que a tia esqueceu de colocar. Aí você pode fazer aqui, ó, março, faz bem pequenininho, bem aqui embaixo, de acordo com cada um. Aí vai fazendo, você vai olhar em abril se foi 40, aí coloca aqui 40. Em maio foi 42, coloca 42. Em junho foi 38, coloca 38. É só um exemplo, tá certo? Não é desse jeito. Vocês vão olhar na tabela qual foi o valor de cada mês e vai colocar aqui, tá bom? Aqui é só um exemplo que a tia colocou. E aí você pode pintar o seu gráfico, a sua tabelinha aqui, ó. Sua coluninha do gráfico, isso aqui é a coluna do gráfico que a gente chama. Você pode pintar de cores variadas, tá certo? No item D, está perguntando para vocês qual foi a variável que você completou aqui no nosso gráfico. Nós sabemos que as variáveis, elas podem ser letras ou números, tá certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai dizer com o que foi que você completou. Você completou o gráfico com números ou com letras? Prestem atenção, observem o gráfico e respondam no entender, tá certo? A segunda questão está falando para vocês da quantidade de litros de água que uma pessoa consome em média por dia. A gente sabe que nós utilizamos até 100 litros de água por dia, cada pessoa, em média, então é uma estimativa. O que acontece? Você vai contar quantas pessoas tem na sua casa e você vai dizer, em média, quantos litros de água vocês todos gastam por dia, tá bom? Aí você pode somar ou multiplicar esse valor, tá certo?
E aí, depois que você descobrir o valor por dia que vocês utilizam, vocês vão fazer o cálculo para dizer durante a semana a quantidade de litros que vocês usam. Vamos supor que na minha casa tem 5 pessoas. Eu vou dizer que em média a gente gasta 500 litros de água por dia. Quantos litros de água a gente consome durante a semana? Então eu posso somar o 500 7 vezes, que é 7 dias, a gente vai considerar. Ou eu posso multiplicar os 7 vezes 500 para fazer para descobrir essa resposta, tá certo? Na terceira questão está mostrando a casa da Joana, que a caixa de água dela, da casa dela, ela pode guardar até 1000 litros. Então, o que que acontece? Você vai dizer quantos dias essa caixa de água pode ficar cheia, sem precisar encher novamente, para que todos possam utilizar aquela água, levando em consideração, né, que gasta aí os 300 litros por dia. E aí você vai dizer quantos dias essa caixa d'água pode ficar cheia, sem precisar enchê-la novamente, tá certo? Prestem atenção, vocês podem somar o 300 até chegar em 1000, ou vocês podem considerar de acordo com cada dia, tá certo? 300 na segunda, 300 na terça, 300 na quarta. Aí você vai somando cada dia quantas águas eles podem utilizar, quanta quantidade de água. Se passar de 1000, você vai ver que só esses aqui que vão dar certo para poder ser os 1000, né? Mesmo que sobre, não tem problema. É a quantidade de água que eles vão gastar durante alguns dias sem precisar encher novamente a caixa d'água, tá bom? Vocês lembram que o litro e o mililitro a gente pode considerar 1 litro 1000 mililitros e 1 litro, muitas vezes a gente pode escrever, pode juntar ele de várias formas. Então, o que é que vocês vão fazer na quarta questão? Vocês vão fazer uma pesquisa na casa de vocês de quais objetos a gente pode utilizar no litro e no mililitro. Quais são os objetos que tem aí na casa de vocês? E aí vocês vão escrever o nome do objeto e a quantidade de mililitros ou litros que tem naquele objeto, tá certo? Vamos supor que tem uma garrafa de que boa. Tem quantos litros ou quantos mililitros? Então você observa lá se tem L ou ml, tá certo? Que aí vocês vão anotar pelo menos 5 objetos, tá certo? Na casa de vocês, 5 coisas, 5 produtos. Lá na questãozinha 5, vocês têm o seguinte: uma única garrafa pode encher 250 ml de leite. Quantas garrafas são necessárias para encher 3 litros de leite? Aí vocês vão fazendo, ó, 250 mais 250 dá 500. Então, em 2 garrafas eu tenho meio litro. Aí você vai somando, você pode somar de meio em meio litro, ou você pode juntar mais 2 garrafas e formar 1 litro inteiro, tá certo? E aí, ó, você vai descobrir quantas garrafas vocês vão precisar para 3 litros, tá certo? Aí vocês podem fazer a soma, ó. 1, 2, 3, 4. 4 garrafas dá 1 litro. Quantas garrafas serão necessárias para 3 litros? Aí vocês façam a soma. Podem somar o 250 ou 500 mais 500 e vocês vão descobrir, tá bom? Na sexta questão, tá pedindo para você observar lá na página 9 essa tabela. Vocês vão observar essa tabela aqui na página 9, tá bom? E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão dizer a quantidade de água invisível que a gente utiliza na produção dos produtos que estão pedindo na lista da tarefa de vocês, tá certo? Qual é a água invisível, tio? Eu não lembro mais. A água invisível é a água que é utilizada para produzir aquele produto até ele chegar na sua mesa, tá certo? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Na tarefa, tá pedindo para você colocar quanto vale a água de 2 kg de açúcar. 1 kg de açúcar é igual a 1.500 litros de água. Então, se eu tenho 1 kg de açúcar, 1.500, em 2 kg de açúcar, eu vou ter o 1.500 mais 1.500. Então, vamos fazer aqui a soma pra gente fazer aqui direitinho e vocês prestarem atenção.
vocês saberem. Eu vou só somar esse valor duas vezes. 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0. 5 mais 5 é 10. Boto o 0 e vai 1. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Então, eu tenho 3.000 litros de água para fazer 2 quilos de açúcar. E aí, você vai colocar lá do ladinho, tá bom? Aí, você vai observar cada objeto que a tia colocou na tarefa e o que tá aqui. E vai se basear pela quantidade aqui, tá certo? Do ladinho. Aí você pode somar ou pode multiplicar, dependendo da quantidade que a tia colocou na tarefa. Prestem atenção, tá bom? Na 7ª questão, vocês vão utilizar a calculadora. Vocês vão fazer as somas que estão pedindo para vocês. E vocês vão pintar de azul os resultados que derem números pares e de vermelho os resultados que derem números ímpares, tá certo? Vamos supor que eu tenho 3 mais 2. 3 mais 2 é 5. 5 é um número ímpar. Então, eu vou pintar lá de vermelho o número 5, tá certo? Ou, se você quiser, você pode circular assim, ó. Com a cor do lápis de cor. O resultado, tá bom? Não tem problema algum. Na 8ª questão, está falando da propriedade comutativa que a gente utilizou nas tarefas de matemática, de somas, tá certo? O que é a propriedade comutativa? É quando a gente soma duas parcelas e o resultado não se altera, mesmo elas se invertendo a posição. Vamos lá. Aqui eu tenho 15 mais 10 e 10 mais 15. A parcela, como vocês já sabem, é esse valor de cima e esse valor de baixo. A gente chama de parcela, tá certo? E aí, quando a gente faz essa soma, o resultado aqui embaixo não altera. Vamos ver. 0 mais 5 é 5. 1 mais 1 é 2. 25. 5 mais 0 é 5. E 1 mais 1 é 2. 25. Então, o meu resultado, que é a soma, não alterou. Então, vocês vão fazer 3 exemplos. Não pode ser esse, tá certo? Vocês vão fazer 3 exemplos na questão 8 desse tipo de cálculo, tá bom? E na última questão da nossa atividade de hoje, na 9ª questão, vocês vão falar sobre a questão das chances, das probabilidades, né, que a gente chama. Quando eu digo que uma chance é quase zero, quer dizer que aquela chance é muito improvável de acontecer. Quando a chance é nula, é porque ela não vai acontecer de forma alguma. Então, o que é que acontece? Você pode responder sobre o que é uma chance em 1 milhão. É uma probabilidade muito pequena de acontecer, tá certo? É uma coisa que pode ser que aconteça, mas é muito improvável. Também está falando na questão 9 sobre o dado. Um dado, ele tem 6 faces, são 6 ladinhos, não é isso? Nós temos os números de 1 ao 6. Na questão 9 está perguntando qual é a possibilidade de sair números pares em 2 dados. Então, você vai contar a quantidade de números pares que tem em cada dado para dizer qual é a probabilidade dele aparecer, tá certo? Se é muito alta, se é baixa, se é 50% de chance ou se é apenas uma chance muito pequena de aparecer. Então, vocês vão contar, prestar atenção nos dados e vão colocar lá na nossa atividade, tá certo? Essa atividade foi bem tranquila, bem simples, façam com calma, não precisa pressa. Vocês vão responder toda ela no caderno. Pode imprimir, como a tia já falou, mas a tia quer que vocês respondam no caderno, coloquem no caderno, tá certo? Outra coisa, nós vamos encerrar o capítulo 4 na próxima semana. Essa semana a gente tá fazendo somente essa revisão do que a gente já viu até agora, pra tia ver como é que vocês estão, tá certo? E na 10ª questão também vocês vão colocar os números de 1000 até 1100 e vão pintar de verde os números ímpares, tá certo? Então prestem bastante atenção na hora que for escrever, ó. 1000, 1001, não é 1100, prestem atenção. 1002 e vão colocando até eu chegar ao 1100. Cuidado na hora de responder essa questão para não se atrapalhar aqui, ó, nas unidades e nas dezenas, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, a atividade tá bem tranquilinha.
Foi só mais pra uma revisão do que a gente já viu até agora, tá certo? Até a próxima aula.